Olá! Olha eu aqui de novo. Não falei que eu ia voltar, falar um pouquinho do humanismo para vocês? Para finalizar mesmo, ainda nós estamos na aula 8, na página 155. Aqui nós estávamos falando de literatura medieval e falamos agora para relembrar das cantigas trovadorescas, as líricas e as satíricas. Voltando, agora falaremos dos teatros desse período. E um período que foi um pouquinho posterior ao trovadorismo, que era o chamado momento do humanismo. Nesse momento, o homem passou a acreditar mais nele mesmo e menos em Deus. Não que ele não acreditasse mais em Deus, mas Deus já não era o centro do seu universo. Então, daquela condição de teocentrismo, eles passaram para a condição de antropocentrismo. Mas quando a humanidade olha muito para si mesma, ela enxerga maiores problemas, porque o ser humano é imperfeito. Então, o momento do humanismo destacava e valorizava muito a exposição da figura humana, tanto com as suas características boas e positivas, quanto para as suas características chamadas de negativas. A vaidade, o luxo, o ócio, as relações por interesse, os casamentos por interesse, o dinheiro, a corrupção, tá? E a pessoa que mais ficou conhecida nesse período foi o Gil Vicente. Nós até falamos dele um pouquinho na aula anterior. O que o Gil Vicente fazia? Ele elaborava peças teatrais, e essas peças tinham nome de auto, de farsa. Auto por quê? Porque sempre tinha, quando era auto, sempre alguma coisa de temática religiosa. E farsa era o quê? Farsa era uma peça de teatro que representava algo que não existia. Era uma espécie de caracterização e de caricatura de uma possível sociedade, de possíveis traços da sociedade. Mas a história não era verídica, tá? Era uma história fictícia que na verdade simbolizava, é claro, relações humanas reais, mas ela era fictícia. A linguagem que ele utilizava nessas peças de teatro eram muito diversificadas. Sabe o que o Gil Vicente fazia? Que é uma coisa que não é muito comum, e ele foi um dos precursores nesse movimento. Ele buscava retratar cada pessoa de acordo com a sua classe, de acordo com a sua formação, de acordo com o seu grau de financeiro, de acordo com o seu grau de educação, pelas palavras, pelo próprio vocabulário. Então ele ambientalizava aquele vocabulário, aquela pessoa, e por ali você já conseguia fazer o julgamento de quem estava falando. Se era uma pessoa que tinha um maior nível cultural ou não, se era uma pessoa de maior poder aquisitivo, se era alguém do povo. Então era muito bacana porque ele conseguia fazer isso. Imaginem alguém fazendo isso nesse período. O que mais que ele fazia? Ele elaborava peças com algumas intenções moralizantes. Então, por exemplo, o Alto da Compadecida retrata pessoas que morreram e que queriam passar pelas portas do céu ou pegar o barco para ir aos 7 ciclos do inferno. Olha, eu já estou misturando a Divina Comédia aí. E aí, o que acontecia? As pessoas eram julgadas ali naquele momento, se elas poderiam pegar o navio que ia para o céu ou pegar o navio, a embarcação que ia para o inferno. E elas eram julgadas. É muito semelhante ao Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Vocês já devem ter lido ou assistido. Ele foi transmitido em minissérie,
tá? Então ele foi elaborado para a TV, adaptado para a TV. E, por sinal, foi muito bem feito. Então ele retratava toda essa questão de moralidade. Nós temos também a farsa da Inês Pereira, que é famosíssima, do Gil Vicente, que é daquela mulher que sofreu com o marido, que ela julgou que seria excelente, maravilhoso, lindo, um galã, sabia falar bem em público, sabia cantar, sabia tocar viola, mas depois de casada a tratou como uma escrava. Aí, quando ele morreu na guerra, ela não ficou muito triste e buscou logo outro casamento. E ela foi então casar com um pretendente antigo, bobo, mas super rico, um fazendeiro, e que adorava ela e fazia tudo por ela, todos os gostos, tudo que ela queria. E ela aproveitou-se tanto dele que ela teve um relacionamento extraconjugal com com uma outra pessoa, um homem chamado ou titulado como ermitão, e o marido não sabia e ainda por cima ajudava nos encontros. Ela dizia que ela ia visitar os pobres, levar comida aos pobres, levar dinheiro aos pobres, e ia encontrar-se com o ermitão, que era um pobre coitado e que precisava da ajuda dela. Enfim, qual é o grande mote dessa obra? É o seguinte, qual é o tema? Antes um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. A peça ficou conhecida por esse tema. A Inês preferiu, depois de sofrer, preferiu alguém que a carregasse, um asno, aí com todos os sentidos da palavra, uma pessoa não bem dotada de inteligência, uma pessoa até ingênua demais, ignorante demais, mas que amava e fazia tudo por ela, do que um cavalo, que é alguém lindo, maravilhoso, representado como um galã, que a derrubasse. Interessante aí. Mais uma coisa para finalizar essa aula. As personagens que o Gil Vicente elaborava, algumas, apesar de terem nomes, elas eram tidas como personagens alegóricas. O que é uma alegoria? Uma coisa que representa algo maior. Então, por exemplo, no carnaval nós não temos lá os carros alegóricos? O carro alegórico que representa a escravidão no Brasil. Então, aquele carro, aquela construção é uma alegoria do que foi a escravidão em um dia. O Gil Vicente fazia a mesma coisa, os seus personagens representavam pessoas, grupos sociais da época em que ele vivia. Então, apesar de alguns terem nomes, por exemplo, a Inês, o ermitão, então em algumas peças as pessoas tinham nomes, mas eram nomes simbólicos, mas eles retratavam tipos sociais. Já nos autos que ele elaborava, e o Auto da Barca do Inferno é um dos mais conhecidos, eles não tinham nome, eles eram designados pelas profissões que eles assumiam. O onzeneiro, que era um agiota, a alcoviteira, que era prostituta, que acabava organizando os relacionamentos das outras prostitutas, o cônego, que é o padre. Então nós temos o parvo, que representava os inocentes, estúpidos e ignorantes. Então nós temos tipos sociais, alegorias sociais, que representam todo um grupo, toda uma classe. Tranquilos? Então é muito bacana, foi só para relembrar um pouquinho mais do humanismo, que iniciou-se no século XV com o Gil Vicente. Na aulinha passada eu já pedi para vocês fazerem uns exercícios. Aqui, nesta aula, nós só ficaremos com os exercícios da própria apostila mesmo. Vocês podem fazer o exercício, assinalar a alternativa correta, tira uma foto e manda para mim.
tá? Pode mandar no meu zap pessoal e aí eu organizo tudo, anoto quem fez e quem não fez. E damos por encerrada essa apostila para poder agora iniciar a nova com muitas outras perspectivas e possibilidades. Abraço, gente. Tudo de bom. Até a próxima aula.